Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez, o dia a dia com a palavra. E eu tenho falado algumas vezes aqui sobre as orações da Bíblia. E, na verdade, essas duas coisas, esses dois elementos constituem a base da vida cristã. Não existe vida com Deus, não existe vida cristã sem oração e sem a palavra de Deus. Uma não substitui a outra. Não adianta dizer que, eu oro o dia todo, mas não dou a mínima importância para a leitura da palavra de Deus. E o contrário também não se sustenta. E de repente é por isso que nós encontramos na própria Bíblia exemplos de oração. Já vimos isso na carta aos Efésios, no livro de Atos, e eu mencionei de passagem que um dos textos que eu mais gosto é o capítulo 17 de João, que é uma oração de Jesus, o que a gente chama de oração sacerdotal. Eu já falei diversas vezes sobre esse texto, e ele é tão rico, ele tem tanta coisa boa, que a gente pode falar quase que infinitamente sobre ele. Mas hoje eu quero falar sobre o versículo 17 desse capítulo 17 de João. João 17, 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando pelos seus discípulos, ou seja, ele está orando por nós. E ele pede que nós sejamos santificados. Às vezes a gente acha que a palavra santificação ou santificar significa simplesmente a questão do comportamento, a questão de não fazer isso ou aquilo. Também é isso, mas santificar na origem significa separado. Não separado fisicamente do mundo, mas separado para Deus. Uma pessoa santificada é uma pessoa que está separada para os propósitos de Deus. O que deve acontecer, ou deveria acontecer com todos nós. E o mais interessante é que ele diz, santifica-os na verdade. E ele mesmo explica, a tua palavra é a verdade. Lógico que Jesus não estava se referindo objetivamente à Bíblia. Quando Jesus falou isso, o Novo Testamento não existia ainda. Quando ele fala da palavra de Deus aqui, ele fala da mensagem de Deus, que depois ficaria registrada por escrito nesse documento, nesse livro que nós chamamos de Bíblia. A palavra de Deus é a expressão da sua vontade. Então não pode ter santificação longe daquilo que Deus quer. Então, se a gente não conhece aquilo que Deus quer, como que a gente pode ser santificado? Nós vamos nos santificar conforme os nossos próprios padrões e diretrizes? Não é possível. Nós só podemos ser santificados no sentido da palavra de Deus, do querer de Deus, da sua vontade santa. Que sejamos todos santificados na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Que Ele nos abençoe.